Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando aí, ó, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Se inscreve, pessoal. Eu vejo muitas visualizações aí, bacana, mas o pessoal não vai lá e não se inscreve no canal. Dá essa força pra gente, se inscreve no canal. Se você tem amigo aí ou parente, tem uma experiência fora do Brasil, fazendo intercâmbio, sabe, estudando, trabalho temporário ou morou fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ouvir a história dessa pessoa, tá bom? Dito isso, vamos que interessa. Hoje nós vamos para Clinton, Massachusetts. E sabe quem vai contar essa história para vocês de imigração? Vou chamar agora. Olá, querida, tudo bom? Olá, Ayrton. Tudo Prazer jóia? estar aqui com você, com vocês, compartilhar da minha história, um pouco da minha história. Vou fazer 3 perguntinhas para você. Tá, Se apresenta para o pessoal aí, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de ter a ideia de imigrar. tá bom. Meu nome é Magna Rocha, eu sou de Recife, Pernambuco. Sou Olha, pernambucana nordestina arretada. E antes de vir para cá, eu era uma concursada do Banco do Brasil, mas já olha, tinha formação em gastronomia e resolvi vir aqui aplicar essa profissão tão gostosa que é a gastronomia aqui em terras americanas. tá, mas tudo bem. Você já tinha feito gastronomia, né? Eu Sim, acredito que a sua paixão é a gastronomia sim, e estava lá trabalhando bonitinha no Banco do Brasil, né? sim. Estava lá Na bonitinha, verdade, trabalhando. E aí, o que aconteceu? Você pegava assim, vou aplicar. E aí, o que aconteceu? Por quê? Ayrton, a minha história ela está muito envolvida com um propósito de Deus. Aham. E eu estava lá, bonitinha, como você falou, trabalhando no banco. E Deus me fala para eu sair da minha terra, igual ele fez lá com Abraão. Sai de perto da tua parentela. E eu não sabia que era para cá. Eu achei que eu viria por passar só um período, passar um tempo. E quando eu cheguei aqui, essas coisas de cristãs, de intimidade com Deus, quando eu cheguei aqui foi que ele me avisou, né? Porque também se ele tivesse me avisado antes, eu não tinha nem vindo, para ser bem sincera. Não, ele é esperto demais, ele não conta tudo, ele vai contando aos poucos. E aí, quando eu cheguei Quando aqui, eu vi, quando chegou, ele falou, é aí, viu? É aqui que eu você mandei. vai ficar. E eu falei, por quê? Como? Mas, enfim, quem dá a visão dá a provisão, né? E aí, eu, no primeiro mês que estava aqui, com passagem de volta, diga-se de passagem, fazendo esse trocadilho, eu resolvi que iria ficar, que ia obedecer os comandos e iria ficar. E foi assim que aconteceu. Fiquei, estou Essa até hoje. revelação, Faz pode dois falar, pode falar. anos e faz 2 anos e 4 meses que eu estou aqui. Não, 2 anos e 2 meses que eu estou aqui. Uhum. Mas foi uma revelação para você? Você foi sendo uma igreja? Você pertence a alguma igreja específica? Eu sou uma cristã que vive um lifestyle cristão. Eu Ok. frequento a igreja, eu sou evangélica, né? Eu sou uma cristã evangélica. Ok. Mas E essa intimidade, ela é independente de religião, tá? É uma sim, sim, intimidade sim. que eu tenho com ele, independente da minha religião. Eu Aham. sempre digo isso porque às vezes existe um preconceito, existe. Mas como que foi? Você foi aplicar para. Em qual consulado você foi? Então, eu sou de Recife, né? Em Uhum. Recife tem um consulado. Ok. Mas eu já tinha vindo aos Estados Unidos por diversas vezes, a Então você já passeio. tinha visto. Uhum. Já tinha visto, já tinha renovado o visto, já tinha, assim, muitos carimbos no passaporte, já tinha viajado o mundo inteiro, então, essa parte para mim foi bem tranquila, até porque eu não tinha pretensão de ficar, né. Então, até psicologicamente me ajudou quando eu vim, porque eu não estava com medo.
né? Eu não ia ficar. Aham. E aí, Todas as viagens que você fez foi a turismo. todas a turismo. Ok, Nunca aham. morei em outro país, né, a não ser no Brasil. E dessa vez eu achei também que seria, não era turismo, eu ia ficar um pouco mais de tempo, mas eu ia voltar e ia ser tranquilo. Tá. E como foi a primeira vez, na região que você foi, para Clinton, foi a primeira vez que você foi para essa região, ou você já costumava ir para Massachusetts? Então, é interessante esse assunto, porque eu tinha uma amiga, e ela era uma amiga virtual, de internet, né? Nós éramos muito ligadas, fazíamos parte de um grupo de mentoria, e no dia que eu soube que eu viria para cá, que foi bem específico, que era essa região, eu não sabia onde ela morava. Eu sabia que ela morava nos Estados Unidos, mas eu não sabia, nunca me liguei assim de saber qual era a região que ela morava. E quando eu Aham. falei com ela, amiga, aquela história de amiga, né? Amiga, você mora onde? Aí nos Estados Unidos, e ela falou, eu falei, é para aí que eu tenho que ir. Ela, vem, amiga, eu vou te conhecer e tal. E aí eu vim para Massachusetts por conta disso. E quando eu cheguei aqui, realmente é apaixonante o lugar. Eu fiquei apaixonada por esse lugar. Eu sou apaixonada pela geografia, pelo clima. A gente tem aqui as 4 estações bem definidas. É uma coisa bem coisa de filme, sabe? Coisa de filme que Aham. você vive. E aí fiquei aqui. Ah, e qual foi que ano você chegou? Eu cheguei em 2022, março de 2022. Eu cheguei Março de 2022. comecinho da primavera, final de inverno, ainda peguei um friozinho e eu vim de Recife, né? Recife é bem calor. Me E fala, menina, aí, como foi essa adaptação aí? olha, Ayrton, foi tensa, mas que bom que nós, seres humanos, somos tão adaptáveis, né? E é incrível essa adaptação, porque eu vim de uma região muito quente no Brasil, né? Que é ali o Nordeste, Pernambuco. E quando eu cheguei aqui, eu já cheguei, Deus foi tão bom comigo que ele me trouxe numa época em que não estava muito frio e nem estava muito quente. E quando eu cheguei era março, então era, sei lá, fazia 6 graus, 6, 10 graus, e para mim a adaptação foi legal. E aí logo começou o verão, né? Que é agora essa época de junho. Começou Aham. o verão e é quente, mas é muito quente o verão aqui. E aí as pessoas falam assim, Magna, como é que você está reclamando do verão? Você vem lá de Pernambuco, para que coisa, né? É, porque a minha cidade, Ayrton, ela é conhecida como Recife, né? Recife, entendeu? Trocadilho. E aí eu falava, não, mas é porque lá em Recife tem o mar, né? Tem a brisa, é muito ventilada, a umidade. Aqui não, aqui é muito quente, mas muito quente, abafada, aquela coisa louca de quente. E aí logo depois começou, e aí você vai se adaptando, né? Aos climas que vêm. Aí logo começou o outono, que é a coisa mais linda do mundo. Para mim é a estação mais linda. O colorido, a temperatura é perfeita, é maravilhosa, é linda. E aí você se prepara para o inverno tão temido de Massachusetts. Para você ter uma ideia, Ayrton, e ouvintes do Ayrton, o primeiro ano que eu estava aqui, eu peguei menos 24. Menos 24. Nossa! Não, menos 24 para tudo. Não, é um frio assim que dói. É um frio que chega a doer, sabe? Doer nos ossos, doer Eu, na carne, doer no eu não cabelo, tenho, dói tudo. eu não tenho nem noção do que é isso. E eu falo que é menos 24, mas a sensação térmica ainda é pior, porque tinha muito vento. Então, nesse Hum. dia, eu me lembro que estava dando menos 40 de sensação térmica. E eles fazem alerta que não é bom você sair de casa, porque é perigoso de você pegar uma hipotermia, né? E nesse dia, por acaso, eu tinha que até do carro para você entrar em casa é assim bem tenso. Até para respirar é complicado. É realmente fora da curva, né? Para qualquer pessoa.
especialmente para mim, que era o primeiro ano que estava aqui, especialmente para mim, que vim de Recife, né, uma região que nunca passou nem dos 20. Não, Recife, quando está 20 graus, 20, né, positivo, você vai estar todo em cada casaco de couro, cachecol, uma coisa. É verdade. Então, aqui, menos 24, eu falei, uau. E assim, foi um pico, menos 24, né? Mas o inverno inteiro daquele ano deu em média menos 15. Era média, menos 15. Era normal, menos 15. E aí o corpo logo se adaptou. Ou você Aham. se adapta, ou você se adapta, não tem outra. A sorte, eu sou uma pessoa muito calorenta, e aí fui me adaptando, tem um heater em casa, quando você está em casa, quando você está em qualquer outro estabelecimento, é sempre com o heater ligado, né, que é o aquecedor. Então, assim, você vai amenizando essa diferença, e o Tá. seu corpo vai se adaptando, e daqui a pouco, hoje, por exemplo, eu amo o inverno. Esse ano que passou, eu disse, nossa, o inverno foi tão ameno esse ano. Olha como ela tá. É Olha como porque, ela tá afoita, veio lá do Pernambuco, Ayrton. Afoita desse jeito. Mas assim, amo até o inverno. Amo aquela sensação de você estar na neve, de você brincar na neve, sabe? Ir nas montanhas, esquiar, tudo isso para mim sério, vivendo, é como se eu estivesse vivendo um filme. Um filme de aham. sessão da tarde. E aí é muito prazeroso isso, eu gosto. E aí você. Hã? Além das roupas, né? Eu sou mulher, vaidosa, então você Ah, fica toda mais sim. bonita. Bota aqueles casacos enormes, eu amo. Me fala, e aí, você foi aí, mas qual que foi o objetivo principal? Chegando aí, qual era o seu objetivo? Você sabia o que você ia fazer? Você Tá, ia trabalhar? Como que sim. aconteceu isso? Quando eu cheguei aqui, eu resolvi colocar a minha profissão, né, para moer. Eu disse, já que eu estou aqui, vamos então trazer à tona a minha gastronomia. Cheguei muito focada no que eu queria. Eu fazia muito network, eu vim preparada. Eu já tava me preparando no Brasil, não para este objetivo em si, mas já que eu estava aqui, eu disse, vou usar todas as Sim, minhas armas, né? Todos os meus recursos. Então, eu tinha feito muitas mentorias no Brasil, mentorias de network, mentorias de empresariado. Então, eu já vim com a mente preparada, que é super importante isso, tá? sim, Para mim, sim. foi um diferencial que fez toda a diferença, um diferencial que fez a diferença. E aí, quando eu cheguei, comecei a fazer network, e eu tinha na cabeça, Ayrton, que um chefe, ele cria autoridade dependendo para quem ele cozinha. Então, eu comecei a cozinhar para pessoas importantes, para Ok. pessoas da sociedade, cozinhei para o cozinho, né? Para o consulado, para embaixador, para embaixatriz, para cônsules do mundo inteiro. Hoje eu faço jantares, eu me tornei uma private chef, e com isso eu fui criando autoridade mais e mais na minha área, e uma trajetória que vem sendo de sucesso, graças a Deus. Você especializou na culinária brasileira mesmo, ou você tem uma outra gastronomia internacional para atender os clientes que você acabou de falar? Então, tenho formação em gastronomia, com pós-graduação em gastronomia funcional, que é uma gastronomia saudável. Uhum. Na gastronomia, contempla, né, todas as gastronomias. Então, tem a gastronomia regional, tem a gastronomia nacional, que era lá do Brasil, e tem a gastronomia internacional. Então, eu viajo por todas. Então, Aham. às vezes que eu estou
faço, por exemplo, um evento no consulado, que é um consulado brasileiro, e eles prezam muito pela culinária, para a representatividade, né, da culinária brasileira aqui nos Estados Unidos, eu utilizo a culinária brasileira, que para mim é maravilhosa, para mim é riquíssima, né? A gente tem uma extensão ali de cultura muito, muito grande, né? Então, eu viajo. Então, a gente tem, por exemplo, mês passado, a gente fez um evento que era sobre a Amazônia. Então, eu vim trazer elementos da Amazônia. E aí a gente faz vários outros, da pesca, aí eu vou e trago elementos do nosso pescado, né? Do nosso seafood, né? Que é comida de frutos do mar. E aí eu viajo por todas as gastronomias. Eu digo, não há comida que eu não faça. Não há um Olha, prato que eu não faça. Porque eu me interesso, vou lá, estudo e dou o meu melhor e entrego aquele prato com excelência. que bacana. E esse network, igual você falou, você fez antes de você chegar aí. Mas como você conseguiu entrar nesse público seu aí? Então, o network, ele começou já do Brasil. Lembra da minha amiga que eu vim e fiquei na casa Aham, dela e tal? sim. Ela era da mesma mentoria que eu, então nós tínhamos assim a cabeça, a mentalidade muito parecida. Então, ela já tinha um network muito apurado aqui. Quando eu cheguei, eu tive essa porta aberta com ela, né? Então, ela me apresentou assim a sociedade Tá. o high-end, Aham. que chama aqui, né? A nata, o creme de la creme. E eu soube aproveitar também pela mentalidade que eu também já vim. E fui aprofundando mais. Todos os eventos eu estava, todos os lugares eu estava, e ali eu fui me aprofundando. Teve um que foi super importante, um network. Eu tenho uma amiga chefe aqui que conhecia aqui através dessa outra amiga. E nós tivemos a oportunidade de fazer um jantar para o presidente da República Dominicana. E aí Olha, estourou, né? show. Porque você ter no currículo um jantar presidenciável é algo que traz muita autoridade. Então, depois desse jantar, aí foi que estourou mesmo, viu, Ayrton? Foi Nossa, que top. maravilhoso. É. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Parabéns. E esse network, realmente, esse contato com pessoas, conversar com pessoas, é muito importante, né? Porque você abre portas. Tem pessoas que não, tem pessoas que só querem encostar, né, para se aproveitar. Mas tem pessoas que realmente abrem portas. E essa sua amiga aí foi abrir uma portona, Com né? certeza. Muito bacana mesmo. Eu costumo dizer que network é a chave mestra do universo. Não há portas que não possa se abrir com ela. Sabe a história? É melhor amigo do que dinheiro na praça? É bem isso. Não, é bem isso. E você falou assim, tem gente que gosta só de encostar. O network bem feito, ele tem que ter uma premissa. Eu tenho que ser interessante antes de ser interesseiro. Uhum. Então já começa daí. Você já tem que ter isso na cabeça. Eu não vou me encostar na pessoa e ali sugar tudo que eu puder e depois partir para outra. Não. Eu primeiro apresento o que eu tenho de melhor. Eu primeiro sou interessante. Eu primeiro gero valor. E daí eu vou criando mais e mais. E aí vira uma rede realmente, né? O network, uma rede. Porque vai passando de um para outro. E foi assim que aconteceu. Ela foi E que, maravilhosa, nós somos amigas até sim, hoje. sim. Mas E o tem isso, né? Você tem que aproveitar as oportunidades. As sim, oportunidades, elas é são verdade. criadas. Uhum, sim, isso mesmo. Ah, e o inglês? Você já dominava o inglês já? Ai, meu... Não, isso é um capítulo à parte aí. Não, me conta, agora eu quero saber. Eu não passei perrengue, não. Eu passo perrengue. Jura? Ai, é muito, é muito. Não, são várias histórias, eu vou me lembrar assim, meu Deus do céu.
eu vim com aquele inglesinho básico, sabe? Que quando chega aqui não vale de nada. Pronto. Esse Que no Brasil, inglês. no Brasil é fluente, né? Aí Não, você no descobre que não é Brasil você fluente quando pensa. chega aí. Um americano começa a falar, você pergunta uma coisa, só esperando que ele responda, yes ou no, ele vem com uma frase enorme, você já perdeu o fio da meada, já não entende mais nada. É uma loucura. É uma loucura. E se você pega um brasileiro metido americano, aí também já é outra loucura. Porque se você fala A, ele fala ei. Se você fala B, ele fala B. Então, você fica assim, você fica num... Não, é uma criança. Sabe uma criança quando chega, que nasce e começa todo o processo, não sabe andar, não sabe falar, não sabe nada. É muito desafiador essa parte, tá? Muito, muito, muito. Porque você fica sem voz, né? Sim. Então, aí eu fui morar sozinha. Meu Deus do céu, me lembro no primeiro mês, eu dizia assim, eu não quero nem me levantar dessa cama. Eu não quero nem sair nessa rua e encontrar com esses americanos falando comigo. Eu tinha um vizinho que eu esperava bater a porta para ver se ele tinha saído, porque senão ele ia falar comigo, eu ia falar o quê com ele? Ah, good morning. Aí você, good morning. Não, good morning, tudo bem. Morning, morning. Aí ele começava a conversar, eu disse, lascou, agora lasqueira. Oh, Aqui a gente brinca que é assim, eu não sabia hi com bye, me achando afluente no Brasil. eu tenho um amigo que ele trabalhou em um hotel, servindo quarto, e ele falou que batia lá, entregava no quarto, o pessoal vinha falar com ele e saia correndo. Ele só queria entregar. Cara, não, é sério, vai batendo. No começo bate um desespero, um negócio assim, meu Deus, e agora? E nem é preciso, é o que eu falo. É, os brasileiros têm muita culpa nisso, tá? A gente carrega com a gente uma síndrome do vira-lata, que não Aham. pode falar errado, que não pode. Não pode, cara, pode falar. Um estrangeiro chega na nossa terra e pede pau de queijo e você não mete um cacete na cabeça dele, né? Um estrangeiro chega e pede água de cocô e você não dá uma água de privada para ele, né? Aí, Sim, então tem sim. toda uma boa vontade. E eles também têm boa vontade. Mas a gente é tão carregado de preconceito, a gente é tão carregado de traumas e bloqueios que você fica com medo de falar. Eu Este já, é o problema. eu já tive pessoas que passaram no canal e falaram que o próprio brasileiro ele julga muito quando o cara julga mais do que o Sim, próprio mas americano. com Ela falou certeza. errado, né? E aí o americano tá, né? Eu O já vi americano é depoimento muito tranquilo com dele isso, chegar e muito falar tranquilo. do americano, o americano falar assim, não, tá bom, tá bom o seu inglês, tá bom, você pelo menos está tentando falar comigo, eu também não, eu não sei nem sua língua. Não, e é mais ou menos isso. Você está aqui, você está se desafiando, você está tentando falar outra língua, e tem brasileiro que se acha menos do que o americano. O americano só fala uma língua, tá? Só fala uma É, língua. sim, sim. Eu estou aqui falando duas. E aí eu entrei na escola, né? Eu tenho a noção de que se você quer ter voz no lugar, você tem que se comunicar. E aí eu entrei na escola, já estou no segundo ano aqui da escola de Clinton, em Massachusetts. Me formei agora há pouco, que o ano letivo acaba em final de maio, né? Me Aham, formei agora há pouco. Então, assim, exige uma dedicação, né? A gente tem que se sim. dedicar também. Não é assim, eu vou falar de qualquer jeito. Não, eu quero falar bem, eu quero falar de forma correta. Mas eu também tenho que ter a consciência de que eu não vou ser fluente como eles nunca. Não há problema nenhum que eu fale as palavras de forma com o meu sotaque, porque é materno, é uma coisa intrínseca, é uma coisa minha. E nem quero perder meu. E tudo bem que a comunicação seja feita, né? É o Ok, mais isso mesmo, importante. perfeito. Eu quero me comunicar, eu quero que as pessoas me entendam bem, eu quero entender as pessoas bem. E eu acho que esse é o objetivo da comunicação, e não a perfeição dessa comunicação, né? Eu acho que é nisso daí que os brasileiros precisam aprender um pouco mais.
Uhum. Normalmente eu pergunto para as pessoas como é a adaptação, como as pessoas se adaptaram com a cultura americana, e depois já pergunto sobre a culinária. A culinária vai ser uma coisa à parte. Eu vou mudar a pergunta para você, mas agora eu vou perguntar sobre a cultura. A cultura americana, como foi a adaptação da cultura americana no geral para você? Essa região que eu vim, essa pergunta sua é muito interessante, porque essa região que eu vim tem muito, muito, muito brasileiro, tá? Minas inteira está aqui. Brincadeira, mas assim, Aham. grande parte, grande parte. Eu, eu, Então, eu já entrevistei, eu já entrevistei 3 mineiros nessa região. não, não para. Aqui só dá mineiro. Quando eu falo, todo mundo já pergunta assim: você é da onde? Porque eu não sou mineira. Então, já fica fácil eles identificarem que eu não sou mineira. Gente, é sério, muito, mas tem muito, tem mais mineiro do que gente. Mais mineiro do que bandeira. Não, vamos lá. Tem mais mineiro do que bandeira. Então, imagina o tanto Aham. de brasileiro que tem. E aí, você primeiro tem que se adaptar à cultura mineira. É bem isso. Existe uma comunidade muito forte brasileira aqui, e se você quiser, você nem se mistura, né? Falando assim, com a cultura americana. Claro, você está no país deles, então eles têm a cultura deles, que eu acho muito legal, eles são muito conservadores, eles são conservadores, e há outras coisas eu também não acho muito legal. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eles usam text message, não usam WhatsApp. Não, Aí já eu, ouvi falar. meu Você vê no Deus, eu WhatsApp, vi. pode olhar. Você vê no WhatsApp, pode ver que é brasileiro. Sim, mas com certeza. Aí eles usam Facebook. Hã? Eu me senti, não, eu me senti vindo do futuro. E eu esperava que eu chegasse aqui, né? E aqui fosse quase na Lua já. Mas não, existe esse conservadorismo muito forte deles, muitas tradições e coisas bem legais, tipo, aqui perto da minha casa, minha cidade é uma cidade pequenininha, né? É uma cidade que fica na região de Boston. E essa cidade, ela é bem americanazinha e tem concertos na praça. A praça fica a 1 minuto da minha casa andando, fica bem aqui do meu ladinho. Então tem concertos na praça, tem feira de carros antigos, é uma coisa assim, bem filme, sabe? Filme do interior americano. E é bem legal. Então, eles são conservadores. é, eu gosto de americano. Eu acho que eles são muito acessíveis até. Eles tratam. Existem americanos e americanos, assim como existem brasileiros e brasileiros. Então, eu acho que não Sim. dá para você julgar pelo país da pessoa, né? Tá. É muito. Não dá para Eu sou uma generalizar, né? pessoa. Eu sou uma pessoa que analisa as pessoas individualmente, não pela região que mora, e não pelo país que vem, e não, entendeu? Eu acho que caráter é uma coisa que diferencia as pessoas, Sim, sim, independente de onde elas sejam, da cor, sim. do signo, enfim, de nada disso. Então, eu acho bem assim. Então eu gosto deles, sinto uma abertura, entende? E tem alguma coisa que chocou mais, assim, que foi mais impactante? Nossa, aqui eles são de X maneira, aquela coisa do toque, da distância, alguma coisa que chocou mais, assim? Da mesma forma que eu falei que eles são acessíveis, existe uma turma, né, uma parte que são altamente grosseiros, mas assim, é a minoria da minoria da minoria. Vou contar um caos aqui. Na primeira vez que eu fui para Nova York, eu fui de trem, e quando eu cheguei na estação de trem, logo no começo, eu acho que era o primeiro mês que eu estava aqui. E aí, se eu vou para Nova York, eu tenho um amigo que mora em Nova York, eu disse, vou para Nova York, né? Eu moro a 3 horas de Nova York. Aí Aham. vou de trem, tá uma viagem legal, e quando eu cheguei na estação, que eu fui comprar o bilhete,
com o meu inglês muito macarrônico, a mulher ficou muito brava. Ela ficou muito brava porque eu não estava entendendo o que ela estava falando, o que ela estava me perguntando. E ela começou a gritar, mas ela gritava comigo. Ela berrava comigo, Ayrton. É uma E Karen. aí... Hã? Não, É uma não. Karen. Gente, isso é muito louco. E existe. Então, isso me assustou, porque eu falei, eu jamais vi uma cena daquela no Brasil, eu jamais vi uma cena daquela em qualquer outro lugar do mundo que eu estivesse tido, entendeu? Uma pessoa tratar a outra assim, e ela começou a gritar, eu me sentei do ladinho, assim, do banquinho, comecei a chorar, feito uma menina pequena. Eu Disse, não foi acredito, para eu lugar acredito. nenhum. Não, foi bater um desespero naquele dia. E aí eu liguei para minha amiga, eu falei, aconteceu isso. Ela disse, passa o telefone para ela que eu vou falar com ela. Mas assim, foi bem, sabe, chocante. Eu, cara, o que é isso? Nunca Mas tinha tido essa então, mas é experiência. assim, é uma coisa que ela devia ter acostumado, porque ela está trabalhando justamente em Nova York, onde tem muito turista. Ou ela estava irritada de não conseguir comunicar. Ela Meu, não ela era estava de no dia Nova York, tchau. né? Ela estava aqui, numa cidade chamada Worcester, que fica bem próxima a Ah, Clinton. É, tá. ela tava, Mas, eu estava indo daqui para lá e o mas trem se pegava nessa cidade. E ela estava lá e ela, nossa, ela naquele surtou. dia eu fiquei bem chocada, mas é bom, sabe o que é bom, Ayrton? Que você vai criando casca, tá? Ah, Você sim, vai, você vai criando casca e outras vezes aconteceu, né? Esporádico, foi uma coisa assim. É uma vez ou outra que acontece, mas acontece. Então, da próxima vez que aconteceu, eu já estava, como diz o sim. mineiro, veaca. Já estava preparado, já estava com a Já estava guarda armada. preparada, pois é. E daí eu falei, não, mas não é assim e tal. Quando veio com grosseria, eu falei, não, mas é meu direito, então eu quero isso assim. E aí já me impus, já disse assim, não, comigo não fala assim, entende? Então, certas coisas eu consigo entender hoje e processar como treinamento. Estou sendo Aham. treinada, né? É um treinamento hard, mas é bom, né? É bom porque vai criando músculo, né? Vai criando Sim. casco e você vai ficando E mais preparado. independente dessas situações que você passou, você sofreu algum preconceito por ser brasileira ou por ser imigrante? Sim, sim. E pasme, por brasileiros, Acredito. tá? Por brasileiros. É triste essa realidade, mas o imigrante é muito desafiador aqui. O que mais, se você me perguntasse, Magna, qual as coisas mais desafiadoras de você ir para aí? Eu diria a língua e o imigrante brasileiro. E quais as melhores coisas? Eu diria a língua e o imigrante brasileiro. Eu conheci as piores e as melhores pessoas aqui. É incrível essa dicotomia, né? Eu conheci as pessoas mais generosas, as pessoas mais lindas, de coração mais, sabe, puro, nesse lugar. Mas eu também conheci gente que parece coisa de novela nesse lugar, de ruim, sabe? De bloqueado, de traumatizado, de cheio de problema e querendo que você passe a mesma coisa. Tem uma cultura aqui muito forte que é: se eu passei, você também tem que passar. Aham. E Você tem que sofrer o que eu sofri, você tem que sim, como sofrer. Você assim? chega Tá agora, chegando já quer de mão beijada. agora? Você quer chegar agora, Aham. quer sentar na janelinha. Aham, é nesse nível. Então, eu que já cheguei, né, com a formação, que já cheguei com a preparação mental, né, mais forte e tal, cheguei aqui e sofri preconceito por conta disso. Não, 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 não. Acredito, acredito. Aqui você tem que chegar e limpar a casa. Aqui só resta para você isso. E se não for assim, não vai dar bom para você. E aí eu fui resistindo, porque
como eu lhe disse, eu tinha uma profissão e eu queria trazer à tona, né? Eu queria, na verdade, criar autoridade, eu queria me aprofundar, eu queria trazer o que eu tinha de talento, o que eu tinha de técnica, o que eu tinha. Sim. Então, não fazia sentido para mim eu fazer uma coisa que até porque eu ia fazer muito mal, eu não sabia fazer aquilo. Mas, enfim, as pessoas ainda com a cabeça muito provinciana, é como se fosse assim, sabe, Ayrton? As pessoas vêm do Brasil para cá, tem muitos que vieram há muitos anos, são esses os mais, como é que eu posso dizer, os mais ortodoxos, eles ficam naquela. Eu vim, aconteceu isso, eu parei no tempo, esse tempo todo, eu só vivi isso aqui, naquela corrida dos ratos, né? Atrás de dinheiro. Então, eu não tive a oportunidade, eu até entendo, eu não tive a oportunidade de crescer emocionalmente, por exemplo. Eu vim numa situação mais complicada, eu vim pelo médico do Desamera, eu vim e deixei minha família lá, enfim, são várias dificuldades. E quando eu cheguei aqui, eu tive que viver uma vida assim, assim, assada. E por que você chegou assim e você quer logo sentar na janela? Sim, Ah, sim, sim. não! É uma ignorância, né? Peraí que eu vou Verdadeiramente é uma atrapalhar ignorância os da seus. pessoa. Peraí que eu vou atrapalhar seus passos. Peraí que não é assim, entende? Mas, mais uma vez, eu entendo, compreendo isso de forma de treinamento. Não, estou Uhum. sendo treinada. Algumas histórias que eu vejo sobre golpistas, pessoas que se aproveitam nos recém-chegados, né? Aí você fala assim, pô, Sim, mas esse cara... Mas no Brasil é estranho, porque no Brasil me falaram que ele é tão legal, ele é mó meu sim, amigo no Brasil, eu sim. vim aqui, é meu amigão no Brasil, chega aqui, o cara me deu um golpe, o cara... Eu acho que a pessoa, como ela não está no país dela, eu acho que ela deixa a máscara cair, né? É meio isso. Você chega totalmente vulnerável, né? Sem a língua, sem saber que nem uma criança, a vulnerabilidade de uma criança. Você vem com a vulnerabilidade de uma criança. E aí você encontra um esperto, uma pessoa que já está aqui, já está veaca, como diz a história, e a pessoa fala assim: vou me aproveitar disso. E aí é maldoso, é ruim, é perverso, sabe? A pessoa que Mas não tem um business formado, ela transforma esses golpes, esse aproveitamento em cima dos recém-chegados como business dela. sim, muitos. São Qual é o histórias teu business? assim. Meu business é enganar os trouxas. Os imigrantes Nutella que chegam do Brasil. Porque tem isso, tá? Existe uma denominação. É o imigrante raiz, que é aquele, né? Que chegou há muito tempo, que passou por muita coisa. E o Nutella, né? Que no caso sou eu, tipo eu, assim, sabe? Sou imigrante Nutella. E aí a pessoa falava assim comigo, como se fosse uma coisa ruim. Eu disse, eu adoro Nutella. Eu também tenho que tirar onda, né? Vamos tirar onda. Eu disse, nossa, adorei esse nome, né? Nutella. Não, Eu mas amo igual, Nutella. eu não vejo você como Nutella, que eu vi que você é uma pessoa que já tinha feito um network, você tinha preparado Sim, já o campo, já foi com um objetivo, já foi com um foco, né? Diferente de quem chega perdido, chegando aí para ver o que vai fazer, o que vai sim, acontecer, o que vai aparecer sim. amanhã para ele trabalhar, porque não fez esse preparação antes, né? Eu acho Exatamente. que você não é Nutella, não. Eu também acho. Apesar de adorar Nutella, eu não me classifico assim, mas eu escutei isso, tá? Teve uma pessoa que eu espero que ela assista esse ponto. Vou mandar para ela. E ela disse assim para mim: você teve muita sorte. Eu falei: não, querido, eu não tive sorte. Eu tive preparação. Eu me Isso, preparei, né? A sorte, ela sempre vai encontrar uma pessoa preparada. isso, ó. E falar uma coisa pra ti, você fez igualzinho. Tem um rapaz chamado Tiago, que ele saiu aqui da região de São Vicente, que eu sou do litoral de São Paulo. E ele foi para Portugal, ele mora em Portugal. Sabe o que ele fez? Ah, Antes, ele já sabia a data que ele ia, antes dele ir para Portugal, ele já soltou currículo para os restaurantes da região
que ele ia morar. Então, ele mandava toda semana currículo para os mesmos restaurantes. Ó, eu sou chefe, eu sou sushi man, 3 restaurantes se interessou por ele, ele chegou lá já com 3 restaurantes para ele ir na entrevista. Foi Olha aí. sorte? Não, não foi sorte. Ele correu atrás, igual você. Exatamente. Já que eu estou aqui, eu vou fazer um negócio bem feito. Já que eu estou aqui, eu não vou ficar perdendo meu tempo com, né, com bobeira, com bobice. Então, eu vou atrás de um objetivo. Criei um objetivo, criei uma meta, vou montar a minha companhia, vou ser uma chefe renomada nesse lugar. E fui atrás, conhecendo pessoas, indo a todos os eventos, até festa de boneca, se tivesse, Magna Rocha estava lá. E Hein, era Magna? engraçado. Falar coisa pra ti. Ah, não, agora a pergunta que eu ia falar, que eu faço normalmente Tá. para as pessoas, e para você vai ser específico, vai ser diferente, vou reformular para encaixar. Você pergunta, ai, como você se virou aí com a comida americana? Você chegou aí, né, para se alimentar. Como você é chefe, você cozinha, eu sei que você não ficou dependente da cozinha americana para você Sim. comer um fast food e tal, que não tem nada de errado você ir comer um fast food. Mas como você mexe com a gastronomia, quando é americanos, eu vou lá para um cônsul americano, né? E ele quer a comida deles. E me fala, quando é americanos assim, o que você cozinha? Porque normalmente você vê o pessoal falando, eles têm o café da manhã, as tortas, as panquecas e tal no café da manhã, um lanchezinho na rua, um fast food que está trabalhando, à noite, tal, né? Macarrão com queijo. E aí você fala assim, olha, eu quero uma festa típica americana, para o meu público, é todo mundo americano, você vai vir cozinhar para mim. E aí, como que funciona isso daí? Ayrton, vou ser bem sincera com você. Todos os americanos que cruzaram o meu caminho aqui na área da gastronomia pediram as comidas mais brasileiras possíveis. Maravilha. Então, a começar com o marido da minha amiga, que ele era americano, e eu passei um tempo na casa deles, e ele amava a minha comida. E assim, eu trouxe uma gastronomia bonita, né? Eu prezo muito pela beleza do prato, coisas que eles nem prestam nem atenção. A comida deles é a mais feia que você imaginar. Aquilo tudo jogado no prato. Mas a beleza, ela encanta de qualquer forma, né? Então, quando você vê aquele prato bonito, aquela coisa, então você já começa a comer pelos olhos. E todos amam a comida brasileira. E se diz assim, não, Magna, eu sou tradicional, eu quero uma comida americana, eu vou transformar essa comida americana, eu não vou fazer do jeito que eles fazem. Eu vou fazer de forma diferente, eu vou fazer uma comida bonita, eu vou fazer uma apresentação diferente. E encanto eles de todo jeito. É Isso muito aí, mano. legal isso. Esse é o papel É, do chefe, né? pois é, o papel do chefe, né? É o meu desafio. Então, eles acham interessante essa perspectiva que eu trago da culinária diferente, mesmo eles comendo meatball, que é aquelas almôndegas, pronto. Almôndegas com pasta, né? Que é macarrão com almôndegas. Meatball com pasta. E aí eu faço o meatball e a pasta mais bonita possível, a coisa bem gostosa, bem elaborada. Aqui, Ayrton, eu vou falar de forma bem breve, que eu nem sei se isso é legal falar, mas a indústria alimentícia daqui é um pouco, não é hard, sabe? Então, a comida pronta, comida processada, faz muito mal à saúde, e eu trago uma outra perspectiva disso. Eu trago uma comida mais orgânica, uma comida mais limpa, que fala, né? Uma descasque mais e desembale menos. Então, é uma coisa que acaba encantando as pessoas que estão acostumadas com aquela comida mais processada e mais prática, que aqui é tudo muito prático,
porque o tempo é muito escasso. Então, aqui é assim, eu vou no mercado e vou comprar tudo pronto. Não, eu trago o outro lado da moeda e as pessoas gostam, tá? Porque, assim, isso aí, nós temos o privilégio de realmente a gente fazer, nós fazer, nós, elaborar comida. Por mais que Sim, está fazendo em casa, você quer uma almôndega, você vai comprar carne moída, ou você compra sim, um corte e manda moer, você sim, faz a almôndega, você exato. vai lá, faz bonitinho, você pega o molho de tomate, você pega o tomate, você Sim, processa ele, você faz o molho de tomate, você faz a massa, você, né? Você tem essa é essa a minha opção. proposta. Lógico que nós temos a opção aqui, a maioria das pessoas, pegar o espaguete, a massa pronta. Mas tem a possibilidade de você fazer aquela massa fresca e tal, Sim, não é? Então, para você, na verdade, é com o pé nas costas, tira de é, letra. é a Porque, minha proposta. É a minha proposta, né? É uma gastronomia funcional, uma gastronomia que vai fazer você funcionar melhor e não ao contrário. aham, Então, eu entrego isso, né? Que é a minha proposta, é o meu propósito. Que as pessoas elas enxerguem a comida de forma positiva, que vai fazer bem para mim. E não futuramente me trazer uma doença, me trazer danos, né? Que é o que a gente vê muito por aqui, tá? sim, eu Infelizmente. acredito, acredito. Então, é um grande propósito, trazer o outro lado da moeda, trazer um comportamento diferente com relação ao alimento. Aham. E quando os americanos pedem, cozinha para mim, eu quero comida brasileira, o que mais eles pedem, o que eles mais gostam? Eles não sabem muitas coisas, né? Mas Aham, algumas coisas são chaves. Pau de queijo, aham, aham. feijoada, Jura? já amam, amam. É o bean stew, que é como se fosse é, um feijão temperado para ele, sabe? Que Tá. aqui não Aham. é normal isso. E a chefe, carro-chefe da história toda é a coxinha. É legal, legal. Coxinha, você acredita, Ayrton? Eu Acredito, digo, acredito meu sim. Deus do céu, como é que eu vou fazer uma coxinha, gente? E doce? A parte Brigadeiro, né? sobremesa? A parte sobremesa? Brigadeiro. Brigadeiro. Sério? Brigadeiro. Brigadeiro é muito nosso. E eles ficam encantados com brigadeiro. Então, brigadeiro, coxinha. E aí você quer elaborar aqueles pratos bem bonitos. Não, eu quero coxinha. Olha, na minha festa eu quero coxinha. É uma loucura. Mas eu tenho que me virar nos 30. E hoje você tem uma companhia. Fala É dela. Magna Rocha Consultoria Gastronômica. Olha, que E te... aí eu dou consultoria para restaurantes também, que trago a parte da avaliação dos pratos, né? Fazer todo o custo do prato e a parte também de cardápio, menu. Tá, você dá um suporte, né? Sim, A dá um pessoa suporte. quer elaborar. Assim, eu tenho um restaurante, eu quero mudar o meu Saber o cardápio, eu que quero mudar meu cardápio, eu quero eu quero incrementar o meu mudar meu cardápio. cardápio, ou Você então eu tenho monta. um cardápio, eu quero saber valorar, né? Dar o preço Ok. daqueles pratos. Então a Precificar. gente faz ali toda uma tabela, toda uma precificação para você entender o que é que está saindo, o que é que está entrando. E aí a consultoria gastronômica também contempla o private chef, eventos, o catering, né? Que é levar a comida para a sua festa, servir. E isso está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Falo Ai, que também bacana. sobre vinhos, tá? Porque na Ah, gastronomia contempla a enologia, então é uma paixão minha, independente da formação, mas trago o vinho muito presente em todos os meus encontros, assim como esse, entrevistas,
vou dar entrevistas, falo sobre vinho, falo sobre gastronomia, e aí o papo. Eu trabalho na área mais gostosa da vida, né, Ayrton? Fica fácil para mim falar sobre esse assunto, porque Sim, realmente é uma coisa que envolve tudo e todo mundo. e eu vejo que você fala com paixão, que é uma coisa que realmente você ama fazer, né? Que você encontrou na gastronomia. Sim, a gastronomia ela é uma paixão de infância. Minha avó, ela era banqueteira, chamava banqueteira. Ela era lá de Alagoas, ela hoje já não está mais viva, mas ela deixou essa paixão em mim. Eu ficava do ladinho dela, eu ia para a feira de 4 horas da manhã, um frio do caramba, e eu ia com ela, e eu não entendo, é coisa de alma mesmo, né? Eu não saberia nunca, porque isso se perdeu durante a minha vida, e só depois, quando eu comecei a gastronomia, foi que essa paixão voltou, porque eu comecei a gastronomia, inclusive, pelo meu amor ao vinho. Como não tinha enologia na minha região, eu fui fazer gastronomia porque contemplava a enologia como disciplina. E aí me apaixonei, a paixão da gastronomia ressurgiu, né? Aflorou de volta em mim e nós estamos nessa paixão desde então. E assim, eu vejo propósito nisso, entende? É muito Entendi. mais do que uma profissão só, é um propósito, é uma coisa que tem muito significado para mim. A alimentação, aí para você ter uma ideia, é uma das atividades mais completas que o ser humano pode realizar. Ela envolve, como eu estava falando, nutrição, ela envolve política, ela envolve economia, ela envolve história, ela envolve geografia, e por aí vai, inúmeras as áreas que a socialização, não há uma festa sem comida, né? Uma Sim, reunião sem o breakfast, então, sem pois é, então não tem como. A gastronomia ela está presente em tudo, está presente na nossa família, na experiência da mesa com a família. Então, todas essas áreas dá para você trazer e ter um propósito com isso, né? sim, sim, é verdade. E eu acho muito interessante porque não é, na verdade, não é fácil, tem esse glamour, mas eu sei que não é fácil comandar uma cozinha, eu sei que não é fácil elaborar um prato, ter a ideia, como você vai montar aquele prato, como você vai decorar o prato para ele ficar bonito. Tem vezes que você quer deixar o negócio bonito e acaba atrapalhando tudo, né? Vai fazer um rabisco lá, o negócio, isso que ficou feio e Muito importante o que você ficou está parecendo que tá falando. melado e tal. E aí não é fácil, porque elaborar um prato, tem a decoração, e você tem que passar isso para as pessoas que trabalham com você, porque é uma linha de produção. Ó, tem que fazer tudo certinho, tudo igual. É muito interessante o que você está falando, Ayrton, porque muitas pessoas acham que é só uma questão de ah, eu amo cozinhar, eu vou trabalhar nisso. É muito mais do que isso. A gastronomia, ela envolve técnicas. Inclusive, eu desenvolvi um método chamado iChef. Você falou sobre chefe, e chefe é uma palavra que ela conota posicionamento, Uhum. né? Então, um chefe de cozinha, ele tem que ser um líder. Ele tem que ser um chefe que vai comandar toda uma hierarquia na cozinha. É um posicionamento. E aí eu trago nesse método o iChef, que é chefe da sua vida e da sua cozinha, porque antes de você ser líder de qualquer coisa, você tem que ser líder de si mesmo, né? Porque aí você vê aqueles chefes que se dana a brigar com todo mundo, gritar com todo mundo. E isso não é legal. Então, um chefe, ele tem que ter a consciência, a maturidade, a inteligência emocional de ser um chefe da sua própria vida primeiro. E aí começa a história da elaboração dos pratos, onde não só precisa de vontade nem talento. Se você tiver as duas, perfeito, maravilhoso. Se você unir a técnica, você é imbatível. Entende?
Eu posso ter só talento, Magna? Pode. Eu posso ter só técnica, Magna? Posso. Se eu unir tudo isso, eu me torno imbatível. Então, quando você vai elaborar um prato, existe uma técnica, existe um passo a passo que facilita toda a sua vida. E nesse método eu ensino esse passo a passo. E você consegue elaborar qualquer prato, doce, salgado, bonito e tudo, e vai ficar perfeito. Você vai levar para o seu cliente uma experiência gastronômica extraordinária. E você já montou um business sobre uma escola de culinária? Então, eu tenho uma mentoria, né, que é outro propósito da minha vida, se chama Mentoria na Cozinha, alimentando corpo, mente e espírito, onde eu trago todas essas questões espirituais, emocionais e físicas para essa mentoria. A mentoria nada mais é do que a transferência de experiência que a gente tem, né? Então, eu transmito tudo que eu aprendi. Eu sou uma pessoa que gosta de transbordar, não gosto... Sabe aquele cozinheiro? Ah, não, isso aqui eu não ensino, não. Isso aqui aqui é é um o meu segredo, é o meu segredo. meu segredo. Não, 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 não. Eu sou ligada a uma fonte inesgotável. Então, para mim, não tem essa de segredo, não. Eu revelo tudo. E daqui a pouco eu vou ter muito mais para revelar, entende? Então, o meu trabalho, ele funciona muito assim. Então, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que tem a oportunidade de ser minha assistente, eu tenho minhas sous-chefes, e quando chega, vai aprendendo assim. Assim é assim, é assim, assim. Eu entrego tudo, eu entrego todo o ouro, porque eu sei que a minha fonte é inesgotável. Não, e outra, quem se garante, quem é seguro e quem se garante não tem medo de passar porque, mas a pessoa vai passar a perna, vai pegar minha vaga. Se você é mestre no que você faz, o cara pode tentar, mas ele não toma o seu, porque o seu já está enraizado. Eu não tenho esse medo, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso se chama Normalmente, segurança no que você está fazendo, né? porque normalmente pessoas inseguras, pessoas que têm medo de perder o seu, né? Ser pessoa insegura, ela não quer passar, porque depois ele aprende a fazer, vai tomar o meu business, vai roubar esse meu cliente. Mas isso aí é uma insegurança boba, porque se você faz Bobagem. bem O feito, sol se você brilha faz para bem feito, todos. para todos. E muitas dessas pessoas que, eu acho que eu já sei, eu aprendi, vai fazer, tem coisas que a pessoa depois ela não consegue entregar um negócio legal, porque tem tudo que você falou, aprender a precificar, a tudo direitinho, né? A pessoa, ela faz a $100, eu vou fazer a 50, a 60 para poder pegar dela, vou dar mais barato. Aí o cara toma prejuízo. Exatamente. E assim, Ayrton, quando a pessoa não trabalha de forma legal, existe muito aqui isso, tá? Quer passar a perna, tal, isso não me incomoda nem um pouco. Pode ir, vai em frente, vida que segue, não tem problema nenhum. Eu sei que o que é meu tá guardado. Então você pode fazer o que você quiser. Já tentaram passar a perna, já aconteceu tanta coisa que você nem imagina. E eu digo assim: só vai, só vai. Segue o baile. Só tenta, só Só tenta. tem, pois é. Quem me guarda não dorme. Então só tenta, vai, continua aí. Sei lá o que você vai conseguir com isso. Eu acredito muito que o mal por si só se destrói, né? É verdade. Então eu não preciso de nenhum tipo de energia minha contrária, porque a minha energia ela vai ser usada para outra coisa, vai ser usada para benefício das pessoas, para o meu benefício e não para estar destruindo ninguém. Então, Sim. eu realmente não me importo. E hoje em dia, uma pessoa que está aqui no Brasil tentando um visto para ir morar na América, que conselho você daria para esse novo imigrante que tá querendo ir para a América? Conselho é: venha com inglês. Ô, minha gente, vamos estudar inglês para vir, tá? Estude com afinco. Não, eu diria que
primeiro coloque num papel, tenha um planejamento, planeje o que você quer fazer, como você quer fazer, aonde você quer chegar, tenha um alvo, tenha um objetivo, tenha um propósito, porque o sistema aqui é bruto. Se você vir de qualquer jeito, você vai apanhar muito. Você vai apanhar todo jeito, tá? Vamos deixar de romantização. Aham. Você vai apanhar todo jeito. Só que você, se vier mais preparado, né, você vai ter uma estrutura emocional melhor para aguentar tudo que vai acontecer aqui, entende? É hard, Sim. é difícil, não é fácil, mas é como eu estava lhe dizendo, como eu vim emocionalmente preparada, e mesmo assim é muito desafiador. E Aham. tenha na cabeça que aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve. É a Aonde você... fra É a é a frase, é a frase mais frase. dita. É a É a frase. frase Então, mais eu não dita do podia vídeo. fugir desta frase. Mas você tem um pai que escuta tudo, que vê tudo, e ele não lhe abandona nunca. Então, outro conselho que eu daria é apresente os seus planos a Deus, porque ele tem o melhor e os maiores planos para você. Quando você faz isso, você vem com outra segurança. Aham, sim. E eu acredito que você, a da família, só você que imigrou? Só eu. Tá todo Não, e mundo, eles ficou todo mundo no Recife? ficou todo mundo lá. E assim, as pessoas não entendem. Magna, você não precisa estar aí. Você não é. Não, mas é importante para mim. Foi importante para mim. Se eu vou ficar aqui para sempre, não sei. A mesma pessoa que me trouxe é a pessoa que pode me levar para qualquer lugar. E eu não crio raízes, sabe, Ayrton? Eu sou uma Uhum. pessoa desenraizada. Então, se amanhã eu tiver que voltar para o Brasil, para qualquer outro lugar, eu irei, sem problema nenhum. E com o currículo que você tem hoje em dia, Exatamente. o mundo é pequeno para É você. pequeno para mim. Então, eu acredito que eu consegui o meu objetivo aqui. Então, se for a hora de eu voltar, qualquer hora, para mim, tá tudo bem. Agora, manda aí um beijo, um abraço para os seus parentes, seus amigos do Ah! Brasil. Eu vou mandar um beijo para eles. Para o Brasil ou para aqui, para os Estados Pro Unidos? Brasil, pro Brasil, o O pessoal que tá do Brasil, Brasil, vou tua mandar para família, todo é. mundo. Todo mundo. E assim, né? Hoje a tecnologia nos facilita uma aproximação. Todo mundo me acompanha pelo Instagram, inclusive você que quiser, magna.rocha, vai lá. Tem umas diquinhas legais, eu estou sempre por lá, gosto de uma blogueiragem. Então, vai lá ver como é a vida aqui na América. Eu mostro. Às vezes eu estou andando na estrada e fico mostrando, as pessoas ficam loucas, né? Porque é muito bonito aqui. E então, para quem está aí me seguindo, para quem me segue, meus amigos, para meus familiares, né, que eu amo de paixão, sou apaixonada, falo com eles sempre pelo telefone, que hoje é uma facilitação, Aham, né? Você está ali, qualquer momento, eu pego o telefone, ligo, vejo. Claro, não é a mesma coisa de você dar um abraço. A minha sim. mãe já veio aqui me visitar e Ai, que lindo! muito legal, foi muito bom. E sabe aquela história, Ayrton? Quer ficar bom, morro, se mude? Hoje eu sou a melhor pessoa do mundo, entendeu? Quer ficar bom, morro, se mude. Então, para minha família, todo mundo morre de saudade, aquela coisa, aquela festa. Então, de repente, para você que está querendo, né, ares novos, vai embora. Deixa a raiz daí. Eu aprendi, antes de vir para cá, que quando você quer resultados diferentes, você tem que estar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, ter ideias diferentes, porque tudo isso Sim, vai lhe proporcionar essa condição, né? Então você vai para um sim, lugar diferente, você conhece pessoas diferentes, você vai ter ideias diferentes e você vai ter resultados diferentes. Então, de sim. repente, você está aí preso na sua cidade, não, meu pai, minha mãe, né? Se você já é maior de idade, depois de 18 anos, larga disso e se põe no mundo.
Sim, sim, é verdade. Querida, agora fala, seu Instagram é Magda Rocha, Magna.rocha. ponto Rocha. E por lá as pessoas podem entrar em contato com você sobre a Entre em mentoria, contato sobre o seu comigo. trabalho. Sim. Fica à vontade. Se quiser me chamar para o Brasil, para fazer qualquer trabalho no Brasil, também Olha, estou. sim, sim. Então, eu estou totalmente aberta, Ayrton, hoje, às oportunidades. Vou deixar, pessoal, a descrição do Instagram dela no final do vídeo, na descrição do vídeo. Vou deixar ali para você seguir ela. Eu recomendo, vale a pena. É muito bacana o Instagram dela. Vou deixar na descrição do vídeo. E vou pedir para ela fotinha dela chegando, dela saindo do Brasil, para eu colocar agora no final do vídeo, junto com aquela trilha sonora. Vou mandar, eu tenho. Manda sim, o pessoal Eu gosta. tenho aqui no aeroporto de Boston, muito legal, vou mandar. Legal, show de Tem um em bola. Recife também, saindo de Recife e chegando aqui, tem essas fotos. É mesmo? Aham. Legal, bacana. Querida, vou falar uma coisa para você. Vou agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite. Foi um grande prazer, eu amei conversar, foi uma conversa leve, divertida. Você viu, né? Se deixar, eu não paro de falar nunca mais, Ayrton. Não, pode falar, pode falar. Mas eu Mas, adorei. Adoro ma- entrevistas assim, espontâneas, que você deixa a pessoa livre, fala. Foi muito legal. deixa eu te falar, eu achei muito bacana, uma história muito interessante e inteligente, o método que você foi, o jeito que você foi, com um objetivo. Gostei muito e parabéns por você ser essa pessoa empreendedora. Obrigada. Fico feliz com isso. Mas um brasileiro fazendo diferença fora do Brasil. Isso aí. É isso Não é? aí. Tem que fazer diferença. Isso mesmo. Onde quer que nós vamos, a gente tem que fazer diferença, não é isso? Isso mesmo, tá certo. Pessoal, estamos ficando aqui com mais uma entrevista maravilhosa com essa pessoa super simpática, que é a Magda Rocha. Minha parente, tá vendo, né? Brincadeira, não é coincidência. Forte. E fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, querida. Muito obrigado. Tchau. Foi um prazer aí. Bye. Prazer é todo meu. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from. Amei. Só quem passou por isso de ficar em mala, em viagem sem mala, sabe o que eu tô falando. Entende o meu drama. Já aconteceu isso contigo? Me conta. Here, looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be
The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.